Desenho topográfico. O que é um desenho topográfico? Quais os 6 diferentes tipos de levantamentos topográficos existentes? E seus respectivos desenhos? Qual a escala que um desenho topográfico deve ter? Professor Adenilson por aqui. E vamos lá então. O que é que você precisa saber antes de abrir o AutoCAD, ou se não um QGIS, um ArcGIS, que sim, planta topográfica também pode ser produzida no QGIS, no ArcGIS, e enfim, qualquer software que possibilita, né, a produção de mapas e plantas. Lembrando que qual que é a diferença entre um croquis e uma planta? Um croquis é só um esboço gráfico. Uma planta vai ter do quê? Toda planta ou mapa tem que ter. Aqui no norte, a legenda, o título, o sistema de referência e a escala. Continuando então, o que é um desenho topográfico? Nada mais é, né, do que a determinação de ângulos e distâncias aqui, quer sejam ângulos internos ou ângulos externos, se fossem por fora aqui, ó, ângulos e distâncias, aonde que nós teremos um perímetro e uma área. A NBR 1333 faz o seguinte conceito para desenho topográfico final. Peça gráfica. É uma peça gráfica, né? Realizada a partir do original topográfico. Original topográfico? Como assim, professor Adenilson? Dos dados a campo, do original, a partir do campo, né? Do original, enfim. Sobre base transparente, né? Lá em 1994, esta é da realidade. Obedecendo estas NBRs, né? Todas as NBRs de desenho técnico, no caso. Isso se aplica ao AutoCAD também, né? Com área adequada à representação do levantamento topográfico, comportando ainda moldura e identificadores segundo o modelo definido pela destinação do levantamento. Ai, quais são as destinações, professor Adenilson? Já que os identificadores vão ser segundo a destinação do levantamento. Bem simples. São os 6 tipos de levantamentos topográficos existentes, aonde que 5 deles vão precisar, né, da produção de plantas. E como eu disse, um desenho topográfico nada mais é do que uma representação fiel do terreno em uma planta topográfica. Sendo que o desenho topográfico deve possuir, preste atenção aqui, os acidentes naturais ou artificiais, né? A hidrografia, usos do solo, benfeitorias, bem como todo e qualquer elemento relevante para atender a finalidade do levantamento. Que elementos são estes? Quais os tipos de levantamentos topográficos existentes? Quais os desenhos topográficos existentes? Quando se fala em topografia, na produção de plantas, são 6 tipos de levantamentos topográficos.
Vamos conhecer deles por meio do tipo levantamento topográfico expedito. O que a NBR 13133 fala a respeito? Levantamento exploratório do terreno. Exploratório, com a finalidade específica de seu reconhecimento, sem prevalecerem os critérios de exatidão. É um levantamento que possui como intuito apenas o reconhecimento do terreno. É você, agrimensor, ir até o imóvel e conhecer das nuances, as especificidades do mesmo. Perceba isso. Levantamento topográfico planimétrico. A NBR, né, traz este textão para o mesmo. Levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade pela determinação do seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente, bem como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral, ou no caso de sua inexistência, os pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. Ou seja, é o levantamento de um imóvel rural com a medição. Ó, aqui nós temos, né, a planta oriunda de um levantamento topográfico planimétrico, no caso. Perceba o quê? Que nada mais é do que o perímetro do imóvel com a sua área, onde que nós vamos ter todos os segmentos de reta e os ângulos, né? E todas as mudanças de ângulo aqui. Tem que ter o número, né, do vértice e o nome do confrontante. Então, uma planta planimétrica é isso. É uma planta contendo a área e o perímetro do imóvel. É uma planta, não um coquinha. Ou seja, ó, norte, legenda, título, sistema de referência e aqui a escala. Além disso, ó, mudança de confrontação, né? As indicações das mudanças de confrontação. Também aqui o responsável técnico, o desenhista, a localização, a área e o perímetro. Então é isso que é uma planta, né, planimétrica, oriunda de um levantamento topográfico planimétrico, levantamento topográfico altimétrico. O terceiro dos 6 tipos de levantamentos topográficos. O que é que a NBR 13133 fala a respeito do mesmo? Levantamento que objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio ou dos pontos de detalhes, pois supondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada. Ou seja, senhoras e senhores, é uma planta que vai ter, né, a planimetria, ó, considerando-se, né, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas. Porém, vai ter, né, a altimetria. O grande objetivo de uma planta altimétrica
é a representação da altimetria. Levantamento topográfico panialtimétrico. O quarto dos 6 tipos de levantamentos topográficos. O que é que a NBR fala a respeito do mesmo? Levantamento topográfico panimétrico, acrescido da determinação altimétrica do relevo e da drenagem natural. Vai ser do levantamento panimétrico, acrescido, mais o levantamento altimétrico. A planta resultante do mesmo é uma planta planialtimétrica. É um levantamento, que vai ter da planimetria, que vai ter do perímetro do imóvel e que também vai ter a altimetria. Qual que é a maneira mais comum de representação da altimetria? São as curvas de níveis. Cuide aqui. Aqui eu também coloquei as convenções, uma legenda com as convenções. E neste caso, curvas mestras a cada 1 metro e curvas auxiliares a cada meio metro. Vamos continuar. Levantamento topográfico planimétrico cadastral. O que é que a NBR fala a respeito do mesmo? A NBR 1373, Levantamento planimétrico acrescido da determinação planimétrica da posição, no caso foi mal, de certos detalhes visíveis ao nível e acima do solo e de entender-se a sua finalidade. Ou seja, a representação de elementos naturais ou artificiais que existam, na área a ser mapeada. É uma planta topográfica planimétrica por entrar os diferentes elementos. Daí aqui, na NBR, diz que elementos que são estes. Diz também de entender-se a sua finalidade. Ou seja, vai ser do profissional que vai definir quais elementos que a planta vai possuir, no caso. É normal o agrimensor ser contratado por um engenheiro civil, por um arquiteto, para fazer do levantamento de uma área, de um imóvel rural, ou se não de uma área específica. E este pedido, não, eu preciso destes elementos, do mapeamento destes elementos. Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral. O que é que a NBR 1373 fala a respeito do mesmo? Levantamento topográfico planialtimétrico, acrescido dos elementos planimétricos inerentes ao levantamento planimétrico cadastral, que devem ser discriminados e relacionados nos editais de licitação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execução. Como eu disse, senhoras e senhores, é um levantamento planimétrico cadastral acrescido da determinação da altimetria. Qual que é a maneira mais comum de ser determinada a altimetria? Bem simples, através de curvas de níveis, não é verdade? Então são estes os 6 diferentes tipos de levantamentos topográficos existentes. Continuando aqui,
Ah, professora Denilson, e me conte mais. Qual que é a escala que uma planta deve ter? Ó, aqui embaixo, coloquei em verde aqui para você, né, prestar atenção. Uma planta topográfica deve possuir escalas grandes, pois traz o levantamento detalhado de uma pequena porção da superfície terrestre. Uma planta, senhoras e senhores, ela abarca uma área pequena, diferentemente de um mapa que pode possuir, né, a área de um município inteiro, de uma região inteira, de um estado inteiro, de um país inteiro, de um continente inteiro, da Terra, né, do planeta Terra como um todo. Uma planta, a NBR 1333 fala isso, ó. Representação gráfica de uma parte limitada da superfície terrestre sobre um plano horizontal local, em escalas maiores do que 1/10.000, para fins específicos, na qual não se considera a curvatura da Terra, ou seja, plano topográfico local. O plano topográfico, um grande detalhamento da superfície terrestre. Escala de 1/10.000, maior do que esta, né? Pergunta: você quer aprender a produzir plantas topográficas com uma grande velocidade, com segurança, quer dominar o assunto, quer aprender a produzir a sua primeira planta, do início ao fim, todas as etapas? Então eu tenho um presente para você, querida pessoa. É um mini curso 100% online, 100% gratuito, aonde que você vai aprender a produzir a sua primeira planta topográfica. Isso mesmo! Imagine isso! Imagine se você se tornando independente na produção de plantas topográficas. Imagine se você nunca mais precisando depender de outros profissionais. Imagine se você abrindo o AutoCAD e sabendo exatamente como proceder. Muito mais do que isso, imagine se você ganhando um projeto do AutoCAD com os diferentes layers, tendo, né, modelos prontos. É isso que você vai ganhar. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo. Cadastre-se e participe do minicurso. Gratidão. Gratidão mesmo do fundo do meu coração por você ter assistido a esta aula. Um abraço bem apertado, daqueles de quebrar costela. Um beijo lá no fundo do seu coração. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.